Bom, pessoal, hoje nós vamos ver a segunda parte aqui da matéria de transformadas de Laplace. Hoje nós vamos ver como que a gente faz para utilizar o conceito de resíduo para frações parciais, quando a gente precisar calcular a transformada inversa. Então, a gente viu que uma função contínua f, para t maior ou igual a zero, né, que é quando a gente tem a transformada de Laplace unilateral, é unicamente determinada pela sua transformada de Laplace f de s, tá? Então, a gente pode escrever o seguinte, que o f de s é igual à transformada de Laplace de um f de t. Se e somente se o f de t for uma transformada inversa de Laplace da função f de s, tá? Então, esse símbolo L a menos 1 denota aí a transformada inversa de Laplace. Então, uma coisa acontece se e somente se a outra coisa acontece. Então, formalmente, a gente define a transformada inversa de Laplace como sendo aí uma integral. Integral de 1 sobre 2π de sigma menos i infinito até sigma mais i infinito. Então, veja bem, a gente está lidando aí com uma curva complexa, né? Da função f de s elevado a st ds. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com uma integral curvilínea. Então, se a gente está trabalhando com uma integral curvilínea, a gente pode encontrar quem é essa integral pelo teorema do resíduo, tá? Então, pelo teorema do resíduo, a gente viu lá na parte de funções complexas que se a gente calculasse uma integral curvilínea, né, sobre uma curva gama, isso aqui seria 2π vezes o somatório dos resíduos dessa função, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente não tem o 2π na frente. Por quê? Porque a gente tem esse 2π aqui da transformada inversa, então ele vai cancelar com o 2π do teorema do resíduo, tá? Então, esses resíduos são calculados de quem? De f de s e de st, tá? Então, é esse produto em SK. SK são os pontos de singularidade da função f de s, tá? Então, vocês vão analisar f de s, os pontos que ela for singular, a gente vai calcular o valor do resíduo e depois somar tudo. Então, vamos aplicar esse conhecimento para a gente calcular a transformada inversa de Laplace. Então, a gente tem aí a função 1 sobre s menos a, e a gente quer saber quem é a função que originou essa transformada. Então, aqui, né, a gente tem que a parte real de s é maior do que a. Então, essa é a condição para a gente poder inverter esse cara. Então, utilizando lá o conceito de resíduo, o que a gente tem que ver, né? A gente tem que olhar quais são os pontos de singularidade dessa função f de s, tá? Então, no caso, é quando s for igual a a. Então, como a gente só tem uma singularidade, a gente só precisa calcular um resíduo. Então, a gente tem lá que a nossa f de t vai ser igual ao resíduo da função. Qual função? Da f de s vezes a e elevado a st. Então, a gente vai ter a f de s vezes e elevado a st. Qual ponto? No ponto A, que é o ponto de singularidade. E aí, para calcular esse resíduo aí, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Então, a gente viu lá na parte de teoria do resíduo que existem dois tipos de casos, o que a gente calcula o limite e o que a gente calcula lá a derivada, tá? Então, vamos lá para o do limite aqui. A gente vai ter que o limite, quando S tende a A, aqui a gente tem um polo de ordem 1, né? Então, a gente vai ter S menos A, que multiplica essa função toda aí, ó. Então, é de ST sobre S menos A. Então, esse cara cancela com esse, a gente então aplica o limite e chega à conclusão que f de t vai ser igual ao limite de e elevado a st quando s tende a a. Então, isso aqui vai ser e elevado a at, tá? Então, foi essa função que originou e que a gente viu na aula passada que realmente ela vai convergir para isso aí. Esse outro exemplo aqui, a gente tem uma coisa parecida. Então, a gente tem 1 sobre s menos a elevado ao quadrado. Então, nesse caso, a gente também tem aqui, ó,
que o S igual a A é uma singularidade. Só que por conta desse quadrado aqui, ó, a gente tem um polo agora de ordem 2. Então, se a gente for calcular a f de t utilizando lá o teorema do resíduo, a gente vai ter o resíduo de 1 sobre s menos a ao quadrado, que multiplica e elevado a st no ponto A. Só que agora a gente tem um polo de ordem 2. Então, a gente tem que utilizar a regrinha lá do polo de ordem 2, se a gente for calcular pelo limite, tá bom? Nesse caso aqui, não daria para a gente calcular pela derivada, porque quando a gente derivasse aqui o denominador, a derivada dele ainda ia ser singular, né? Então, não faz muito sentido a gente utilizar essa regra. Então, teria que ser pelo limite mesmo. E daí, pelo limite, a gente teria o limite de S tendendo a A de quem? Da derivada em relação a S da função S menos A ao quadrado vezes a função que a gente quer encontrar o resíduo, que vai ser esse cara aqui, ó. Bom, então a gente consegue simplificar e aí, quando a gente deriva esse e elevado a st, a gente vai ter vai ser t e elevado a st. Portanto, a nossa f de t vai ser igual a t e elevado a at, que foi a função que originou essa transformada aí. Então, vamos ver esse exemplo aqui, que a gente precisa calcular a transformada inversa dessa função 1 sobre s mais a ao quadrado vezes s mais b. Então, a gente já pode ver aqui de cara que existem duas singularidades, né? S igual a menos A e S igual a menos B, certo? Então, quando a gente substituir ali, a gente vai ver que vai zerar o denominador. Bom, feito isso, na hora que a gente calcular a função f de t, isso aqui vai ser o resíduo da função f de s vezes e de st no ponto menos A, mais o resíduo dessa mesma função, fs e de st, no ponto menos b. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular aí. Então, o primeiro resíduo, que é esse aqui de menos a, né? A gente vê que tem um quadrado. Então, isso quer dizer que a gente tem um polo de ordem 2, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que utilizar o limite que é adequado para isso. No caso do resíduo no ponto menos b, a gente já tem um polo de ordem 1. Então, para o primeiro resíduo aqui, ó, que é o resíduo de f de s e de st no ponto menos a gente vai ter o limite, quando s tende a menos a, da derivada em relação a s da função. Então, na hora que a gente multiplicar o fator s mais a ao quadrado, o resultante aqui vai ser e elevado a st sobre s mais b, tá? Bom, então isso aqui vai ser, na hora que a gente derivar esse cara, a gente vai ter o seguinte: t elevado a st, que multiplica s mais b, menos e elevado a st sobre s mais b ao quadrado. Então, agora a gente pode substituir aí o valor do limite, e daí a gente vai obter menos a elevado a menos at, que multiplica b menos a, menos e elevado a menos at sobre b menos a elevado ao quadrado. Então, se a gente quiser, a gente pode colocar aqui o e elevado a menos at em evidência, e daí a gente vai ter aqui a, que multiplica a menos b, menos 1, sobre b menos a elevado ao quadrado. Tá? Uma forma mais simplificada da gente escrever. Já para o outro resíduo, então o resíduo de fs e de st no ponto menos b, a gente vai ter um limite de um polo de ordem 1. Então, a gente vai ter s tendendo a menos b de s mais b, que multiplica ali toda a função e elevado a st
S mais A ao quadrado, S mais B. E aí, a gente vai simplificar esse termo de cima com o de baixo. A gente vai obter aí o limite de S tendendo a menos B de E elevado a ST sobre S mais A elevado ao quadrado. Substituindo B, a gente vai ter E elevado a menos BT sobre A menos B elevado ao quadrado. Tá? Então, a gente calculou os dois limites. Para a gente encontrar a função f de t, a gente vai somar esses dois limites. Então, no primeiro, a gente encontrou e elevado a menos at, que multiplica a, que multiplica o termo a menos b, menos 1, sobre b menos a elevado ao quadrado. O segundo valor ali que a gente obteve no resíduo foi e elevado a menos bt sobre a menos b ao quadrado. Então, a menos b ao quadrado e b menos a ao quadrado são equivalentes. Então, a gente pode escrever tudo numa potência só. Tá? Então, a gente pode botar e elevado a menos at, que multiplica a menos b menos 1, mais e elevado a menos bt sobre a menos b elevado ao quadrado, ou b menos a elevado ao quadrado. Então, pode acontecer da função f de s que a gente quer inverter, ela ter uma cara que seja mais complicada de obter, né? A função f de t. Então, a gente pode utilizar uma expansão desse tipo de função em frações parciais. Então, vocês viram em cálculo 2 que quando a gente tem um quociente, né, de funções do tipo polinomiais, a gente pode utilizar frações parciais para poder expandir elas numa soma de frações, de acordo com o denominador. Então, esse conceito também pode ser utilizado aqui. E aí a gente vai ver uma forma mais simples de calcular quem são essas constantes que a gente quer obter no método aí de frações parciais. Então, nós temos basicamente dois casos. O primeiro é quando a gente tem polos simples e distintos. Então, se a função f de s é definida da seguinte forma, em que a gente tem um quociente, na parte de cima, né, a gente vai ter como se fosse um polinômio aí na variável s. Então, a gente tem m pontos que podem ser um polinômio que pode ser fatorado num produto aí de ms menos alguma coisa. E a gente tem um denominador que também a gente vai ter um polinômio, tá, de grau n, em que esse n ele vai ser maior do que esse m, que é o cara de cima. Tá? Bom, e aí a gente consegue, quando a gente fatora esse polinômio de baixo em vários fatores de primeiro grau, a gente consegue expandir ele numa soma. Tá? Então, a função f de s pode ser escrita como 1a1 sobre s menos 1, mais 1a2 sobre s menos s2, e assim por diante, até a gente chegar no an sobre s menos sn, que seria aí o último termo de primeiro grau desse produto que a gente fatorou. Tá? Então, no método tradicional de frações parciais, que vocês já viram, a gente teria que multiplicar, igualar o denominador de todos esses caras para poder encontrar quem são A1, A2 e AN. Aqui a gente pode utilizar o cálculo do resíduo num polo simples, tá? Então, esses AKs, A1, A2 até AN, eles vão ser calculados dessa forma aqui, ó. A gente vai ter S menos SK, que multiplica a função f de s. Então, isso aqui a gente vai aplicar lá no ponto S igual a SK, tá bom? Então, é basicamente o cálculo de resíduo que a gente já está acostumado a fazer. No caso 2, a gente vai ter o polo de ordem múltipla. Então, se f de s é definido da mesma forma que a gente definiu anteriormente, no entanto, existe um termo, ó, que ele tem um expoente, então um termo de primeiro grau com um expoente, a gente consegue também expandir isso numa soma de frações, tá? Só que, em particular, esse termo aqui, que tem grau R no caso, a gente vai expandir de uma forma um pouquinho diferente. É parecido com o que a gente já viu em frações parciais. Então, a gente vai ter um coeficiente B1 sobre esse termo elevado ao expoente total aí, que no caso é o R,
mais um termo B2 sobre o termo elevado a R menos 1, e assim por diante. A gente vai decrescendo esse expoente até chegar no último cara lá, que é quando a gente tem o expoente 1 nesse termo, tá? E a gente vai ter lá o coeficiente BR. Quem são esses B1, B2 até BR, né? São os resíduos de polo aí de ordem maior que 1, né? Então a gente vai ter 1 sobre K menos 1, a derivada Késima menos 1 da função S menos SI elevado a R, então tem que lembrar de colocar o expoente, vezes a função f de S, no ponto S igual a SI. Então é o cálculo de resíduo que a gente já viu aí e já utilizou. Então é importante falar que nem sempre o melhor caso vai ser frações parciais, tá? Então a gente viu nos exemplos anteriores que a gente consegue fazer esse cálculo utilizando o teorema do resíduo. Então, no geral, vocês vão ver que o método de frações parciais ele é mais interessante quando a gente tem esse caso 2, que é um polo de ordem múltipla. Porque dependendo de quem é o denominador, a gente vai ter que fazer a derivada para encontrar o valor do resíduo. E aí, dependendo de quem é essa função que está no denominador, essa derivada pode ser muito complicada, tá? Então, no geral, o caso 2 é interessante para a gente utilizar frações parciais. Então, vamos fazer esse exemplo aqui e a gente já pode olhar de cara que é possível resolver isso aí pelo teorema do resíduo, que eu acho que até seria mais fácil. Mas vamos fazer pelo caso de frações parciais. A gente tem aqui um polinômio de grau 3 no denominador e um polinômio de grau 1 no numerador, tá? Então, todos os polinômios que a gente tem aqui embaixo, os fatores, eles são de grau 1. Então, eles se encaixam aí no primeiro caso, que é quando a gente tem um polo simples, né, ou de ordem 1. Então, nesse caso, a nossa função f de s, ela poderia ser escrita como um A1 S mais 1 mais um A2 S mais 2 mais um valor ali A3 S mais 3. Então, pelo que a gente viu, a gente pode calcular esse cara pelo cálculo de resíduo. Então, a gente teria aí, ó, que o A1 seria igual a S mais 1, que multiplica a função f de s, que é 5s mais 3 sobre s mais 1, s mais 2, s mais 3, no ponto s igual a menos 1, que é o ponto de singularidade aí quando a gente pensa no termo s mais 1. Então, simplificando esse cara aqui, ó, a gente vai obter, substituindo esse menos 1, então, no numerador, a gente vai obter aí menos 2, no denominador, a gente vai obter 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1. Já para o A2, a gente vai obter lá o S mais 2, que multiplica a função f de s, 5s mais 3 sobre s mais 1, s mais 2, s mais 3. Isso aqui no ponto agora, s igual a menos 2. Então, a gente vai simplificar e substituindo menos 2, a gente vai ter na parte de cima menos 7 e na parte de baixo a gente vai ter menos 1 que multiplica 1. Então, isso aqui vai ser igual a 7. Para finalizar, a gente tem aqui o A3. Então, o A3, já colocando a função simplificada, a gente tem 5s mais 3 sobre s mais 1, que multiplica s mais 2, no ponto s igual a menos 3. Então, substituindo, a gente vai ter menos 12 sobre 2, que é igual a menos 6. Então, encontramos aí os três coeficientes. Então, a nossa função f de s vai ser escrita como menos 1 sobre s mais 1, mais 7 sobre s mais 2, menos 6 sobre s mais 3. E aí, quando a gente calcular a transformada inversa, a gente vai obter a transformada de cada termo desses, tá? Então, todos esses termos estão associados lá à transformada da exponencial, tá? Então, a gente tem lá que elevado a t, isso aqui implica em 1 sobre s menos a, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui menos e elevado a menos t,
mais 7e elevado a menos 2t, menos 6e elevado a menos 3t. E essa aqui é a nossa função que originou essa transformada. Então, vamos ver esse aqui, que a gente tem o caso 1 e o caso 2 juntos, né? Então, a gente vai ter o caso 1 aqui para o S e para o S mais 2, que são termos aí com polo simples, e a gente vai ter o caso 2 com esse termo aqui, que ele tem um expoente cubo, tá? Então, na hora que a gente for calcular, a gente vai ter que a f de S vai ter que ser uma coisa da cara a 1 sobre S, mais, vou colocar o A2 na frente aqui, tá? A2 sobre S mais 2, mais, aí a gente vai ter um B1 sobre S mais 1 ao cubo, mais um B2 sobre S mais 1 ao quadrado, mais um B3 sobre S mais 1. Então, paramos por aqui, que é quando a potência chegou a 1, tá bom? Então, o A1 e o A2, a gente consegue encontrar simples. Então, a gente já pode calcular aqui, ó. O A1 vai ser a função S multiplicada pela f de S, que é 1 sobre S, S mais 1 ao cubo, S mais 2. Então, isso tudo aqui no ponto S igual a zero. Então, a gente vai ter o seguinte, simplificando, a gente vai ter que o A1 vai ser 1 sobre 2. Então, finalizamos já o A1. O A2, por sua vez, vai ser S mais 2, que multiplica a função f de S. Então, vai ficar S mais 1, S mais 2. Quando a gente simplifica isso aqui, no ponto S igual a menos 2, que é o ponto de singularidade ali, a gente vai ter que o A2 vai ser igual a 1 sobre menos 2, que multiplica menos 1 ao cubo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 meio também. Para calcular, então, os coeficientes B1, B2 e B3, a gente vai utilizar essa fórmula aí do caso 2. Então, o B1 vai ser 1 sobre 1, né? Derivada de ordem zero. Então, a derivada de ordem zero é a própria função, tá? Então, a gente vai ter S menos 1, S mais 1, né? Elevado à potência lá, que é 3, vezes a função f de S, que vai ser 1 sobre S, que multiplica S mais 1 ao cubo, que multiplica S mais 2, tá? Isso no ponto da singularidade, que é S igual a menos 1. Então, simplificando, a gente vai ter aqui, substituindo, 1 sobre menos 1, que multiplica 1, ou seja, menos 1. Já o B2, a gente vai ter uma derivada de primeira ordem. Então, vai ficar 1 sobre 1 fatorial, que é 1 também, derivada de primeira ordem, daquela função que a gente acabou de calcular. Qual função? Essa que está aqui, ó, que foi essa simplificação. Tá? Então, esse cara aí vai ser 1 sobre S, que multiplica S mais 2. Bom, então, vamos calcular essa derivada aí. Então, isso tudo aqui é no ponto S igual a menos 1. Então, essa derivada aí vai ser a derivada do cara de cima, que é 0, depois menos o de cima, que é menos 1, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo vai ser uma regra do produto. Então, a gente vai ter S mais 2 mais S, tá? Tudo isso sobre S, que multiplica S mais 2, elevado aí ao quadrado. Então, a gente quer calcular isso aqui no ponto S igual a menos 1, tá? Então, substituindo menos 1 aqui, a gente vai ter, na parte de cima, a gente vai ter 1 menos 1, que é 0. Então, não interessa para a gente calcular o que tem embaixo. A gente já achou que esse coeficiente é 0. E, para finalizar, a gente vai calcular o B3.
O B3 vai ser 1 sobre 3 menos 1 fatorial, então 1 meio, da derivada segunda da função. Qual função? Essa que a gente acabou de calcular ali em cima, tá? 1 sobre S que multiplica S mais 2. E aí a gente vai calcular a segunda derivada. A gente calculou a primeira derivada, que está aqui em cima, tá? E agora a gente precisa derivar esse cara novamente, para encontrar quem é a segunda derivada, tá? Então, isso aqui vai ser o seguinte. Então, teremos menos, e aí em cima a gente tem ali 2S mais 2, a derivada desse cara é 2, que multiplica o cara de baixo, então vai ficar aqui S ao quadrado, S mais 2 ao quadrado, menos o cara de cima, que é 2S mais 2, vezes a derivada do cara de baixo. Então, a derivada desse cara de baixo vai ser uma regra da cadeia. Então, a gente vai ter 2 vezes aquele termo ali, S, que multiplica S mais 2, vezes a derivada desse cara aí de dentro, que vai ser 2S mais 2. Tudo isso sobre S, que multiplica S mais 2, agora elevado à quarta. Então, deu um super número ali. Isso tudo no ponto S igual a menos 1. A gente consegue simplificar aqui umas coisinhas. Então, ó, esse 4 aqui vai virar 3, vai simplificar com esse cara e vai simplificar com esses quadrados aqui. Feito isso, como a gente vai substituir um valor, não precisa ficar fazendo tanta simplificação. A gente faz aí o básico. Embaixo, quando a gente substituir aqui, ó, o menos 1, a gente vai ter menos 1 vezes 1. Então, a gente vai ter menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo vai ser menos 1 mesmo, tá? Então, vai ficar aqui menos 1. Tem o menos já daqui da fração. Na parte de cima, a gente vai ter menos 2, menos... Aqui a gente vai ter 0, né? Então, aqui, ó, vai dar 0. Então, a gente vai ter aqui menos 2 sobre menos 1, com esse sinal da frente. Então, isso tudo aqui vai ser menos 2. Então, esse aí é o coeficiente B3. Portanto, o nosso f de S aí, ó, a gente vai ter, substituindo os valores dos coeficientes, isso aqui vai ser 1 meio de 1 sobre S, mais 1 meio de 1 sobre S mais 2, menos 1 sobre S mais 1 ao cubo. Esse cara aqui, o B2 é 0, e o B3 é menos 2, tá? E aí, já que o f de S é essa função, a gente encontra a transformada inversa, invertendo aí termo a termo. Então, f de t vai ser a derivada, a transformada, né, que deu 1 sobre S é 1. Então, vai ser 1 meio mais 1 meio da exponencial de menos 2t. Esse termo aqui ao cubo, a gente vai ter menos t ao quadrado e de menos t sobre 2. E o último termo, a gente tem ali a exponencial, menos 2 exponencial de menos t. Então, essa aí é a função que originou a transformada f de S.